Olá, meu nome é Patrícia. Estou aqui para ensinar uma receita maravilhosa de um bolo de chocolate fofíssimo, espetacular. Espero que vocês gostem. Agora não esqueça de comentar qualquer dúvida, dê like, compartilhar e inscreva no canal. Vamos começar a receita? Agora, essa receita é uma receita feita de Nescau. Tem que ser Nescau para ficar molhadinho, fofinho. Maravilhosa essa receita, é um espetáculo. Vamos começar? Vou usar essa xícara de 200 ml. Primeiro passo, colocar 1,5 xícara de açúcar. Eu tô usando o refinado, mas pode ser o cristal, não tem problema. É muito fácil essa receita. Colocar 250 gramas de margarina. Vamos agora bater aqui esse processo do açúcar com a margarina. Pode ser manteiga também. Só até misturar. Vai levar 4 ovos. Eu quebro um por vez para não ter o problema de o ovo tá estragado. Aí cada um mistura bem para quebrar o ovo. Não coloque de vez, senão vai tirar a fofura do açúcar com a margarina. Todo cuidado, ver se não caiu nenhuma casquinha. Não esqueçam de mexer com a espátula ou com uma colher, porque às vezes fica agarrado no fundo a margarina. Tem que estar bem unido a margarina, o açúcar e os ovos. Nesse processo, vai bater uns 5 minutinhos. Batido em 5 minutinhos. A partir de agora não vai bater mais esse bolo, porque esse bolo agora vai ser feito à mão. Fica um creme bem maravilhoso. Agora eu vou acrescentar o trigo. 2,5 xícaras de trigo. Cada vez que eu colocar um pouquinho do trigo, um pouquinho desse leite de coco. Tem que ser leite de coco, de 200 ml.
Eu gosto de peneirar o trigo, caso ele tenha aquelas bolinhas. Eu quero esse bolo fofíssimo. Tudo isso conta na hora da fofura. E é só misturar o trigo, tá? Não pode ficar batendo demais. Vou colocar agora um pouquinho do leite. Não pode colocar também o trigo e o leite junto. Quando misturar bem o trigo, aí a gente acrescenta um pouquinho do leite. Senão pode fazer alguns gruminhos do trigo seco com leite líquido. É 2,5 xícaras de trigo. Aí vê se tá na altura da xícara. Não pode bater. Já ensinei aqui no outro bolo que eu tinha feito que não pode bater para caber mais trigo, viu? A medida é o suficiente até encher a xícara. Mais um pouquinho de leite. Meia xícara. É 2,5 xícaras, certo? Terminar o leite. E, gente, esse bolo é espetacular. Espetacular. Não deixem de fazer. Ó a cor dessa massa. E ó que nem foi ainda Nescau, viu? A cremosidade. Dá pra ver aí? Como essa massa é linda. Cremosa. Agora vamos para o Nescau. É 200 gramas de Nescau. Só que essa lata aqui é de 370. O peso. Aí eu só vou botar 200 gramas. Ah, mas como é que você sabe? Eu faço muito esse bolo, eu sei a medida certa da lata grande. Para vocês que não tem prática do peso certo, já compra aquela latinha de 200 gramas certinha. É porque como eu faço esse bolo sempre aqui, eu prefiro já comprar uma lata grande, que é mais vantagem. Mas se você for fazer uma receita só, já compra a medida certa da latinha. Misture bem. Puxe até o fundo pra cima a massa, porque pode ficar massa branca embaixo. Não é pra bater, tá vendo que eu tô misturando de cima pra baixo, de baixo pra cima. E sempre raspando as laterais, pra não ficar nenhuma parte branca. Incorporar bem esse Nescau. Se quiser fazer com qualquer outro achocolatado, pode, eu já fiz. Mas não vai ficar nessa cor, nessa consistência, nessa cremosidade. Ele é um bolo muito molhadinho, não é um bolo seco. Essa receita de Nescau é perfeita para receber visita, uma sobremesa.
receber os amiguinhos, que as crianças ainda estão de férias. Aproveitar, né, que é o último final de semana de férias dessas crianças, né, em casa, né? Já está pronto. Rapei até o fundo. Não é uma massa líquida, pode ver. Uma massa perfeita, perfeita. E só mais uma coisa, o trigo que eu usei é com fermento. Se for usar sem fermento, é 14 gramas, viu? De fermento. Ah, não tenho uma balança, uma colher cheia. Não tenho o tamanho adequado de uma colher. A medida certinha da tampinha do próprio fermento é a medida de uma colher. A minha forma é antiaderente. Só que eu quero que ele fique com a cor, até quando eu virar, da cor do Nescau. Aí nessa receita eu coloquei um pouquinho de trigo, acrescentei margarina, um pouquinho de trigo e um pouquinho do Nescau. Misturei o trigo com o Nescau, uma colherzinha de cada, e polvilhei pra ficar marronzinho quando eu desenformar. Só que ele vai ficar na minha bandeja aqui no prato, que eu vou desenformar em pé. Mas se você quiser fazer desemborcado para decorar, fazer uma cobertura, né, uma flor, um detalhezinho, e aparecer também a lateral do bolo, fica perfeito. Não fica com aquela aparência branca do trigo. Por isso que eu acrescento um pouquinho de Nescau. Vou levar ao fogo a 180 graus. A minha forma é de 20 centímetros. Só não coloque numa forma menor, viu? Porque esse bolo cresce, mas ele fica também muito fofo e pode esborrar. Não bater demais, para também não ter muita fofura. Crescer demais e depois murchar. Tudo é misturado a partir do momento que começa a colocar esse trigo. Não é um bolo... Tá demorando aqui na receita porque eu tô ensinando, mas esse bolo é muito rápido. Muito rápido. O processo da margarina, do açúcar e dos ovos é 5 minutos batendo. Bateu 5 minutinhos? Só acrescentar o trigo, o Nescau e o leite, intercalando aos pouquinhos. Só não deixar o leite e o trigo se unir junto para não ficar aqueles bolos de trigo cru. Criar umas bolinhas de trigo cru. Mas é perfeita essa receita. Espero que vocês gostem. Vou colocar no forno agora, até daqui a pouquinho. Aqui o bolinho ficou pronto. Passou 35 minutos no forno, a 180 graus. Mas depende de forno para forno. Pode ser 30, pode ser 35, como esse, ou 40 minutos. Depende da temperatura, depende do forno. Ó como ficou lindo. Vou virar aqui para vocês verem. Tá vendo? Não ficou branco do trigo por conta que eu misturei um pouquinho. Não é muito, Nescau. Dá um charme se quiser botar na mesa e decorar. Só que como é para comer com cafezinho, ele sem cobertura, eu gosto dele assim, viradinho. Na posição certa. Tá muito fofo, muito fofo. Ó. Tá morno, não pode virar quente, viu? Tem que esperar pelo menos 15 minutinhos que ele se solta da forma. Senão quebra. Aqui o bolinho prontinho, fofinho, maravilhoso. Ó a fofura desse bolinho. Feito com Nescau. Ó como ele é fofíssimo. Chega, se quebra de tão fofo. Não deixem de fazer, viu? É perfeita essa receita.